Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que é delicado e muito pessoal para muita gente: casamento, divórcio e a chance de um novo casamento. E para isso, vamos analisar os pontos de um sermão do pastor Ailton Santana, que traz uma visão bíblica bem específica sobre esse assunto. E essa é a grande questão, não é? Uma pergunta que, para muita gente, vai muito além da teologia. Ela mexe com a vida real, com a fé e com a esperança. Então, vamos ver como o pastor Santana navega por essa encruzilhada. Para começar a construir o raciocínio dele, o pastor parte do que ele enxerga como a base de tudo, a regra mais clara e que não gera discussão sobre o tema. Olha, essa passagem é a âncora de todo o argumento. O pastor usa esse trecho de Romanos como a base legal, sabe? Uma permissão explícita que, segundo ele, não deixa nenhuma margem para dúvida. A morte de um dos cônjuges simplesmente dissolve o vínculo do casamento. E o ponto central é exatamente esse. Na visão do pastor, a viuvez é a única porta aberta, a única permissão bíblica para se casar de novo que não tem nenhum mas, nenhum questionamento. É, basicamente, a régua que vai ser usada para medir todas as outras situações. Certo. Se a viuvez é a regra clara, o que dizer de exceção? É a partir daqui que a conversa começa a entrar num terreno mais complexo, cheio de debates. E aqui a gente entra num termo-chave do sermão. A tal cláusula do adultério é vista como a única brecha possível naquela regra do até que a morte os separe. É o momento em que a aliança do casamento seria quebrada pela infidelidade. E esse slide aqui mostra perfeitamente essa tensão. De um lado, a regra geral. O divórcio por si só não abre a porta para um novo casamento. Do outro, a única exceção que a própria Bíblia parece dar. É justamente esse contraste que, na interpretação do pastor, define os limites do que é permitido. Mas olha, nem aqui a coisa é tão simples. O pastor faz questão de mencionar que existe um debate teológico sobre isso. Alguns estudiosos acreditam que essa exceção valia só para os noivados daquela cultura, e não para um casamento já consumado. Isso joga uma camada a mais de cautela até mesmo na exceção mais conhecida. Agora a gente vai para a parte mais difícil e, para muita gente, a mais relevante da discussão. Aquelas situações dolorosas da vida real que não se encaixam direitinho nas regras que vimos até agora. Essas são as realidades duras que muitas pessoas enfrentam, né? E o sermão não foge desses assuntos. Pelo contrário, encara de frente, questionando onde é que essas situações se encaixam nesse quadro teológico que ele está montando. A pergunta que fica no ar é bem pesada. Se não houve morte nem adultério, ainda existe algum caminho para recomeçar? É a busca por essa resposta que leva muita gente a um verdadeiro conflito de fé. E aqui vem a resposta do pastor, que é bem direta e restritiva. Ele diz que a base bíblica para um novo casamento nesses casos é muito duvidosa. Essa palavra, duvidosa, é carregada de peso, né? Ela sugere que, embora a separação possa ser necessária para a segurança, a permissão para casar de novo não estaria clara. O pastor até analisa aquela passagem que muita gente usa para justificar o novo casamento depois de um abandono, mas a interpretação dele é bem estrita. Ele diz que a passagem permite a separação, mas não necessariamente um novo casamento. A orientação ali, segundo ele, seria permanecer sem casar ou buscar uma reconciliação. Agora, a análise muda um pouco o foco. Ela se volta para a principal preocupação do pastor, uma tendência que ele tem observado na cultura da igreja hoje em dia. Ele faz um alerta sobre o que chama de uma filosofia moderna, uma forma de pensar que, na visão dele, está se infiltrando na igreja e tornando mais flexíveis os ensinos tradicionais sobre o casamento. E qual é a lógica dessa filosofia? Basicamente, ela parte da ideia de que Deus é amor e perdão. Então seria aceitável se divorciar e casar de novo por praticamente qualquer motivo, porque Deus não gostaria que alguém ficasse só. E é aqui que vem a crítica do pastor. Para ele, essa abordagem, por mais bem-intencionada que pareça, acaba trocando a autoridade da Bíblia pela nossa lógica humana, pelos nossos sentimentos, e isso cria o que ele chama de uma teologia suspeita. Bom, vamos agora para as conclusões e os conselhos práticos que fecham o sermão. É aqui que ele resume a posição dele de uma forma bem clara e direta. Então, no fim das contas, o que se tem é esse roteiro de ação. As opções apresentadas são bem limitadas e exigem um nível de sacrifício muito alto, refletindo uma visão bem rígida do compromisso do casamento. No final, tudo se resume a este número: 2. De acordo com a análise do pastor, existem apenas duas circunstâncias com uma possível base bíblica para um novo casamento: a morte do cônjuge, que seria indiscutível, e a infidelidade, que é a única exceção discutida.
E essa citação resume perfeitamente a mensagem central. É um chamado para que a experiência pessoal e o desejo de cada um se submetam ao que ele interpreta como um ensinamento claro da Escritura, em vez de tentar fazer o contrário, reinterpretar a Escritura para que ela se encaixe na nossa vida. E assim, o material se encerra com essa pergunta. A visão do pastor traça linhas bem definidas, mas a tensão entre a regra, a compaixão e as dores da vida real, essa continua. É uma questão que, no fim, ecoa na jornada de fé e na consciência de cada um.